Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 233 do Jurisprudência em Tese do STJ. Tema: Povos Originários, primeira edição sobre o tema. Gente, antes de começar, já se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, ajuda muito o canal a crescer. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. Atendidos os requisitos de segurado especial do RGPS e do período de carência, a indígena menor de 16 anos faz jus ao salário maternidade, mesmo conteúdo da súmula 657 do STJ. Vamos lá, a gente imagina que o MPF ajuizou uma ação civil pública com o objetivo de reconhecer direito individual homogêneo de indígenas mulheres menores de 16 anos na condição de seguradas especiais do regime geral de previdência social. Da onde surge esse debate? Surge da leitura do artigo 11, inciso 7, a linha C da Lei 8.213. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Aí temos o segurado especial, que está lá no inciso 7º, e dentro dessa condição de segurado especial, nós temos o produtor, e aí seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, enfim, não importa essa situação, que exerça a atividade de agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Aí temos também o seringueiro, o extrativista vegetal, que exerça sua atividade na forma lá da Lei 9985. Temos o pescador artesanal, o aixe assemelhado, e temos também o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade, ou aixe equiparado do segurado, de que tratam essas situações aí, tanto do agropecuário, produtor agropecuário ou seringueiro, quanto do indivíduo que é pescador artesanal ou assemelhado, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Então, veja só, temos uma situação de agricultura familiar, por exemplo. O indivíduo tem uma área de agropecuária de até 4 módulos fiscais e essa área é explorada sob o regime de agricultura familiar. Faz sentido que não só ele, que é, vamos dizer, o chefe da família, seja segurado da Previdência Social, mas também os demais familiares que trabalham na área? Faz. Então faz sentido que a companheira, o companheiro, o filho, todos esses sejam segurados especiais também da Previdência Social. Sendo que aqui temos a situação do filho maior de 16 anos de idade. Então vamos aqui para a primeira pergunta. Indígena pode ser segurado especial da Previdência Social? Gente, com certeza absoluta. Então, quanto a esse ponto, com certeza absoluta. Segundo ponto, é possível o trabalho do menor de 16 anos? Gente, temos isso na Constituição Federal, né? Só é possível o trabalho a partir dos 16 anos e no caso de aprendizagem a partir dos 14. Não é o caso aqui. Então, em tese, é vedado o trabalho do menor de 16 anos, seja ele indígena ou não. Tá, mas na situação concreta, a menina era indígena e ela trabalhava mesmo com menos de 16 anos. Aí vem a pergunta: para que existe essa limitação etária? É para proteger o indivíduo ou é para trazer um embargo a que ele consiga um benefício? Gente, serve para proteger. Então veja só, o ideal seria que essa menina, que tem menos de 16 anos de idade, não trabalhasse, mas ela trabalhava. Então vamos fechar os olhos para a vida real, onde tem muita gente que trabalha antes dos 16 anos, e onde isso é mais evidente ainda quando nós vemos uma situação de áreas afastadas do campo. Nós vamos fechar os olhos para isso e deixar essa menina sem proteção previdenciária, ou vamos afastar esse requisito excepcionalmente em virtude da realidade em que ela está inserida e de uma visão de que é melhor, nesse caso concreto, trazer a proteção previdenciária. Gente, nesse caso, o STJ adotou uma posição mais protetiva, disse, olha, realmente, essa criança, essa adolescente, melhor dizendo, não deveria trabalhar.
mas ela de fato trabalhava, isso está comprovado, ela trabalhava dentro do contexto familiar, né, o contexto de agricultura familiar, mas de fato trabalhava, e mesmo que ela não tenha ainda 16 anos de idade completos, ela vai sim ser considerada a beneficiária da Previdência Social como segurado especial, e ela vai sim poder receber o seu salário maternidade. Então, como é que ficou a tese 1? Atendidos os requisitos de segurado especial no RGPS e do período de carência, a indígena menor de 16 anos faz jus ao salário maternidade. Tese 2. O Poder Judiciário pode determinar que o Poder Executivo adote medidas necessárias à demarcação de terra indígena quando houver injustificável inércia estatal. Lá no artigo 231 da Constituição Federal temos que são reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, gente, é a própria Constituição que traz o dever do Estado de demarcar essas terras indígenas. Terras essas que passam a fazer parte do patrimônio da União, são de propriedade da União, mas que são destinadas à posse e usufruto exclusivo dos indígenas que habitam naquelas áreas. Mas vamos para um caso concreto específico. Nesse caso concreto específico, foi uma ação civil pública proposta pelo MPF. No caso, havia um procedimento de demarcação de terras indígenas da etnia Kayapó, e esse procedimento de demarcação teve início 17 anos antes da propositura da ação e até agora nada. O procedimento simplesmente não andava. Então foi proposta essa ação civil pública pedindo que o judiciário determinasse uma ação efetiva do poder público no sentido de demarcar essa terra. Qual foi a decisão do juiz de primeiro grau? Ele fixou prazo para que efetivamente se concluísse esse procedimento de demarcação da terra indígena. De onde ele tirou esse prazo? Da cabeça dele? Não. Ele se valeu exatamente daquilo que estava no decreto 1775 de 96 e da portaria presidencial 1249 de 2004 e fixou multa diária no caso de descumprimento desse prazo. O caso chegou ao STJ. O juiz poderia ter determinado isso, dado prazo para fixar, ou melhor, para concluir esse procedimento? Poderia, inclusive fixando multa diária sim, porque havendo uma verdadeira inação do poder público, há um direito do povo indígena de ter a sua terra demarcada, então é sim possível uma atuação do Poder Judiciário nesse sentido. Gente, sobre o tema, eu vou pedir encarecidamente a vocês que analisem o material escrito, especialmente a tese de repercussão geral do tema 1031 do STF, que é aquela julgado, né, aquela tese que foi fixada no âmbito do julgamento do marco temporal. Não deixem de ler, porque é uma das decisões mais importantes dos últimos anos e você tem que saber tudo isso daí de cor. Então, como é que ficou aqui a tese 2? O Poder Judiciário pode determinar que o Poder Executivo adote medidas necessárias à demarcação de terra indígena quando houver injustificável inércia estatal. Tese 3. O contrato de compra e venda de imóvel, sobre o qual pendia como ônus do devedor a comprovação de trânsito e julgado de ação de uso capião, resolve-se por motivo de força maior, na hipótese em que o terreno foi constituído posteriormente ao pacto território indígena por decreto governamental. Vamos lá, a gente imagina que o João tinha um terreno rural, grande, e aí ele pretendia regularizar esse terreno e por isso ele propôs uma ação de uso capião. E durante ainda o trâmite dessa ação, ele pôs esse terreno à venda e chegou a Maria e disse: olha, eu estou interessado, esse terreno é bom, o valor está bom, mas eu só aceito comprar se de fato essa ação de uso capião for julgada procedente, com trânsito e julgado, tudo certinho, se você conseguir, né, então regularizar completamente a situação desse terreno. Aí o João disse: pois tá bom,
mas eu já quero deixar assinado o contrato. A gente vai assinar aqui um contrato com uma condição suspensiva. Então, como essa condição suspensiva, o efeito do contrato fica suspenso até o momento em que efetivamente eu tiver a usucapião desse terreno. E aí, a partir do momento em que esse terreno estiver usucapido, tudo certinho com o trânsito e julgado, ele passará a ter eficácia. Tá bom. E se chegar no final e você não conseguir a procedência nessa ação de usucapião, o que acontece? Aí o que acontece é que vai haver a resolução do contrato. Então o contrato vai ser desfeito. Onde é que tem isso, professor? Artigo 125 do Código Civil. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito que ele visa. Então, tudo certo. Quando foi no meio do caminho, o que aconteceu? A área toda onde ficava esse terreno foi demarcada como terra indígena. E aí, vai dar para o João Usucapi terra indígena? Não dá, né? Não dá de forma alguma. Então, qual a consequência em relação ao contrato? A consequência é que o contrato se resolve. Não vai ter como usucapi, então a condição suspensiva nunca vai poder ser satisfeita, acabou o contrato. Mas aí, se a Maria chegar e disser, não, mas aí eu quero perdas e danos. Realizei aqui um contrato, ficou essa condição da usucapião, você não conseguiu essa usucapião, e aí como é que eu fico? E aí a Maria fica que essa é considerada uma situação, ou melhor, um motivo de força maior. Então, foi um motivo de força maior, então não haverá dever de indenizar por parte de João. Então, como é que ficou a tese? O contrato de compra e venda de imóvel sobre o qual pendia, com ônus do devedor, a comprovação de trânsito em julgado de ação de usucapião, resolve-se por motivo de força maior na hipótese em que o terreno foi constituído posteriormente ao pacto, território indígena por decreto governamental. Tese 4. É obrigatória a intervenção da FUNAI em ação de destituição do poder familiar que envolva criança cujos pais são indígenas. E aqui, gente, para falar a verdade, temos uma aplicação imediata do artigo 157, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção, junto à equipe interprofissional e multidisciplinar referida no parágrafo 1º deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista. Lembrando que esse dispositivo está exatamente na parte do ECA que trata sobre a destituição do poder familiar. Então, gente, o que nós temos? Nós temos que, em uma situação de destituição do poder familiar, dentre os requisitos estará a necessidade de acompanhamento dessa criança por equipe interprofissional ou multidisciplinar, exatamente com o objetivo de verificar quais danos ela sofreu, se ela sofreu alguma violência, qual o nível de trauma que ela está, enfim, é algo fundamental, não é isso? E quando se trata de indígena, aí é muito importante que haja representantes da FUNAI nessa equipe, exatamente porque esses representantes vão ter uma visão mais adequada dentro daquela realidade social dessa criança que pertence a uma etnia indígena. Mas a solução do STJ, que no caso concreto que eu trouxe no material escrito, foi uma solução interessante, porque por mais que haja aí uma nulidade, o STJ entendeu que não seria interessante anular os atos que já foram praticados. Por quê? Porque refazer esses atos acabaria trazendo uma revitimização dessa criança. Então o STJ disse, olha, está tudo errado, mas vamos consolidar o que já foi feito e daqui para frente vai ser obrigatória essa intervenção da FUNAI sob pena de nulidade. Então, como é que ficou a tese 4? É obrigatória a intervenção da FUNAI em ação de destituição do poder familiar que envolva criança cujos pais são indígenas. Tese 5. A adoção de criança indígena por membro de sua própria comunidade ou etnia é prioritária e recomendável para proteger a identidade social e cultural.
Porém, não é possível excluir a adoção fora desse contexto, pois o direito fundamental de pertencer a uma família se sobrepõe ao de preservar a cultura. Gente, vamos ver o que está lá no artigo 28, parágrafo 6º do ECA. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. Parágrafo 6º. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório: 1. Que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural e seus costumes e tradições, bem como as instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição. 2. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia, ou seja, colocação prioritária no seio da mesma comunidade ou junto a membros da mesma etnia. E 3, a intervenção oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, então aqui a FUNAI, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Então, vamos lá. Temos aqui uma colocação prioritária dentro do seio da comunidade ou a membro da mesma etnia. E se na situação concreta não tiver ninguém da mesma etnia ou da mesma comunidade que tenha interesse em acolher essa criança? Ela não vai poder ser adotada por um casal ou por uma pessoa de fora da comunidade por conta disso? Gente, a lei fala em colocação prioritária, não em colocação exclusiva. Então, de fato, prioritariamente deve-se buscar alguém da mesma etnia, deve-se buscar que essa criança seja acolhida dentro da comunidade que ela nasceu, como uma forma de preservar a sua cultura. Mas no final, se não tiver ninguém interessado em acolher essa criança dentro da mesma cultura, ela não vai poder ficar sem ter uma família por conta disso. Então, vai sim ser possível a adoção por alguém fora dessa mesma etnia. Então, tese 5, a adoção de criança indígena por membro de sua própria comunidade ou etnia é prioritária e recomendável para proteger a identidade social e cultural. Porém, não é possível excluir a adoção fora desse contexto, pois o direito fundamental de pertencer a uma família se sobrepõe ao de preservar a cultura. Gente, um intervalo rápido para pedir para você deixar o like nesse podcast, ajuda muito a divulgar. E para fazer aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br. E se você está gostando desse conteúdo, com certeza você vai gostar também do Clube da Lei, que é o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, material completíssimo que é atualizado toda semana por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Vem fazer parte do Clube da Lei, com certeza vai ser um grande diferencial. E só mais um convite rápido, eu prometo, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada, você vai ver que publicar aquela monografia, aquele TCC, é mais fácil do que você imagina e pode ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Então, voltando, teses 6 e 7 serão conjuntamente analisadas. A legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública que visa a proteger a saúde dos indígenas, com fundamento no artigo 129, inciso 5º da Constituição e no artigo 6º da Lei Complementar 75 de 93, é a mais ampla possível, tese 6. Tese 7. O Ministério Público Federal, em razão da relevância social do bem jurídico tutelado e da vulnerabilidade dos povos indígenas, é parte legítima para pleitear compensação por danos morais coletivos e individuais em decorrência do óbito de menor indígena por falha na prestação de serviços públicos. Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto, artigo 129, inciso 5º da Constituição Federal,
diz que é função institucional do Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses da população indígena. Quanto à Lei Complementar 75, que é a lei orgânica do MPU, o artigo 6º traz que compete ao MPU promover o inquérito civil e a ação civil pública para, que é o inciso 7º, a linha C, a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos à comunidade indígena, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso e às minorias étnicas e ao consumidor. Então, a tese 6, ao interpretar esse artigo 129, inciso 5º da Constituição, e o artigo 6º da Lei Complementar 75, o que ela nos conta? Qual é a diretriz que ela nos dá? Ela diz, olha, quando estivermos tratando de algo tão caro quanto o direito à saúde, e aqui falando especialmente do direito à saúde dos indígenas, qual é o nível de legitimidade do Ministério Público para propor a ação judicial necessária para a tutela desse direito? É a mais ampla possível. Então, o Ministério Público tem a legitimidade mais ampla possível para propor algum tipo de ação que vise tutelar direito ou interesse de indígena decorrente da sua própria saúde. E aqui temos um contexto de uma ação civil pública que foi proposta lá na região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde havia um verdadeiro caos na saúde em relação a uma tribo indígena, que era uma tribo Oiafé Chavante. Sérias dificuldades e que inclusive levaram à morte de uma criança. E a morte dessa criança se deu exatamente por conta dessa situação de caos no sistema de saúde que era oferecido a essa comunidade indígena. E aí, para piorar, não tinha defensoria pública da União na região, não era uma área atendida pela ADPU. E aí o Ministério Público propôs uma ação civil pública pedindo a indenização por danos morais coletivos em virtude da morte precoce dessa criança, que se deu aqui exatamente por essa negligência do poder público. E aí o que a União defendeu? Defendeu que não havia uma legitimidade do Ministério Público, porque nesse caso o Ministério Público estava buscando a tutela de um direito meramente patrimonial dos pais da criança. E não caberia ao Ministério Público esse tipo de tutela, então não seria legítima. E o que o STJ disse? Disse, olha, tem legitimidade sim. Quando se trata de saúde de indígena, a legitimidade do Ministério Público para agir é a mais ampla possível. Então, há sim legitimidade, é sim possível esse tipo de ação civil pública. E, gente, só para ficar claro, tá? Não é só no caso de indígena que essa legitimidade é ampla, não. Penso que nesse caso aqui, se fosse uma criança não indígena, também haveria legitimidade do Ministério Público Estadual, no caso, mas haveria sim a legitimidade nos mesmos termos. Vamos reler as teses. A legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública que visa a proteção da saúde dos indígenas com fundamento no artigo 129, inciso 5º da Constituição e no artigo 6º da Lei Complementar 75 é a mais ampla possível. Tese 7. O Ministério Público Federal, em razão da relevância social do bem jurídico tutelado e da vulnerabilidade dos povos indígenas, é parte legítima para pleitear compensação por danos morais coletivos e individuais em decorrência do óbito de menor indígena por falha na prestação do serviço médico. Tese 8. Compete à Justiça Estadual processar e julgar crime em que um indígena figure como autor ou vítima e à Justiça Federal as lides que versem sobre disputa de direitos indígenas. Tese 9. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação penal referente aos crimes de calúnia e difamação praticados na disputa pela posição de cacique em comunidade indígena. É legal, gente, que aqui a tese 8 já traz a regra. Por quê? Porque o artigo 109, inciso 11, diz que aos juízes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, e aí a tese 8 diz, olha, o que é disputa sobre direito indígena?
não é qualquer disputa que tem indígena. É aquela disputa que versa sobre direito indígena efetivamente. E aí a tese 9 traz um exemplo de uma disputa sobre direito indígena. E aí esse tipo de disputa é de competência da Justiça Federal. E se for um crime comum qualquer envolvendo indígena, é a competência da Justiça Estadual. Vamos lá, caso concreto 1. Dois membros da etnia Tupinambá, Caeté e Anaí, estavam em um bar na cidade de Caucaia, Ceará. Após se embebedarem, o Caeté, que já estava ali trocando os passos, trombou acidentalmente no Anaí. E o Anaí, mais bruto que canto de cerca, simplesmente pegou uma cadeira de madeira bem pesada e acertou direto na cabeça do Caeté, causando-lhe lesões corporais graves. De quem vai ser a competência para julgar esse crime? Da Justiça Estadual ou da Justiça Federal? Gente, aqui tem disputa sobre direito indígena? Não, gente, aqui é briga de bar. Então, briga de bar, quem julga é a Justiça Estadual. Agora, segundo exemplo, que eu não sei nem pronunciar, mas eu vou tentar. Na aldeia Uaruri, localizada na cidade de Bananal, que pertence ao povo Javaé, houve uma acirrada disputa pela liderança. Durante esse período de tensão, foram proferidas acusações graves de calúnia e difamação entre dois membros proeminentes da comunidade, ambos aspirando o cargo de cacique. Essas acusações não só envolveram os indivíduos diretamente, como também tocaram em aspectos sensíveis da vida comunitária e dos direitos tradicionais indígenas, afetando os direitos coletivos da comunidade. E aí, nesse segundo caso, de quem vai ser a competência para julgar? Eram dois candidatos à posição de cacique, esses dois ficaram, um caluniando o outro, um difamando o outro, mas isso chegou em um nível que, de fato, teve impacto sobre aspectos sensíveis da vida comunitária. Então, aqui a competência é de quem? A competência é da Justiça Federal. Gente, só aqui para destacar, súmula 140 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Então, qual é a exceção? A exceção é exatamente nessa situação em que há disputa sobre direito indígena, que a competência é da Justiça Federal. Então, a tese 8 traz muito certinho, né, como é que fica essa situação. Tese 8, compete à Justiça Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima, e a Justiça Federal as lides que versarem sobre disputa de direitos indígenas. Tese 9, compete à Justiça Federal processar e julgar ação penal referente aos crimes de calúnia e difamação praticados na disputa pela posição de cacique em comunidade indígena. Seguindo em frente, tese 10, compete à Justiça Federal julgar o crime de falsidade ideológica praticada por indígena consubstanciado no fornecimento de informação inverídica ao servidor da FUNAI para emissão de registro administrativo de nascimento de indígena, é o RANI, caso concreto adaptado. João tentou obter vantagens econômicas por meio de um programa federal de transferência de renda destinado a comunidades indígenas. Para se qualificar para o programa, o João forneceu informações falsas à FUNAI, uma autarquia federal, com o objetivo de obter um registro administrativo de nascimento de indígena, que é o RANI, que é essencial para certificar a identidade indígena e acessar benefícios específicos. Vamos lá. O João cometeu algum crime? Cometeu, né? Falsidade ideológica. E aí, gente, vem a pergunta: competência da Justiça Estadual ou competência da Justiça Federal? Aqui, nesse caso, a competência vai ser da Justiça Federal e são dois motivos. Primeiro motivo é que aqui se trata de um programa de transferência de renda que é custeado com recursos do Tesouro Nacional. E o segundo motivo é uma aplicação analógica da súmula 546 do STJ, que trata do crime de uso de documento falso. Pela súmula 546 do STJ, a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso
é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, aqui no caso, a quem foi apresentada essa informação falsa? Foi a FUNAI, que é uma autarquia federal. Então, portanto, aplicando aqui de forma analógica o entendimento da súmula 546 do STJ, temos uma competência da Justiça Federal. Como é que ficou a tese 10? Compete à Justiça Federal julgar o crime de falsidade ideológica praticado por indígena, consubstanciado no fornecimento de informação inverídica a servidor da FUNAI para emissão do registro administrativo de nascimento de indígena. Tese 11. Não é possível a completa supressão com a substituição total do nome registral por pessoa autoidentificada como indígena por ausência de previsão legal e em respeito ao princípio da segurança jurídica e às relações constituídas. Essa tese, gente, foi com base em uma decisão que inclusive saiu em informativo 768 da STJ. Eu me lembro bem que eu gravei podcast falando sobre esse caso concreto. Vamos lá. Caso concreto adaptado. A Luane van Harten é uma brasileira de origem holandesa, residente na cidade de Olinda, Pernambuco. Certo dia, Luane, em um passeio pelo estado do Ceará, conheceu o povo indígena Tapeba na cidade de Caucaia. De imediato, Luane se apaixonou pela cultura Tapeba e decidiu firmar residência na localidade. Além disso, Luane passou a adotar o estilo de vida indígena. Algum tempo depois, a Luane propôs uma ação pedindo a total retificação do seu registro civil, porque agora ela queria que ali constasse o nome Araci Tapeba. Então ela não quer mais ser Luane van Harten, ela quer ser Araci Tapeba. O pedido de Luane pode ser atendido? Não, o pedido de Luane não pode ser atendido. Gente, a Lei de Registros Públicos, Lei 6015, traz como regra a definitividade do registro civil de pessoa natural. Então a regra é que o nome não pode ser mudado. Mas não, nunca pode, professor? Pode. Hoje em dia, com a Lei 14.382 de 2022, isso ficou até mais fácil, porque agora é possível a modificação imotivada do prenome a qualquer momento da vida, desde que seja uma única vez diretamente em cartório. Mas quando se fala de sobrenome, aí é muito mais difícil mesmo. Então nós temos, por exemplo, a possibilidade de alteração do sobrenome para acréscimo do sobrenome, por exemplo, do genitor no momento da adoção, no momento do reconhecimento da paternidade. Nós temos também aquelas situações em que o sobrenome da pessoa ou prenome acaba trazendo alguma carga jocosa. Eu até brinquei recentemente em um podcast que eu contei a história de quando eu estava saindo da faculdade, que eu fui convidado para iniciar um escritório de advocacia, e os sobrenomes das pessoas eram Carneiro, Pinto e Valente. E aí, quando chegou o cartão de visita com a primeira logomarca, estava Carneiro, Pinto, Valente, advogados associados. E aí eu brinquei que, nesse caso concreto, se fosse uma pessoa com os sobrenomes nessa ordem, Carneiro, Pinto, Valente, então Bruno Carneiro, Pinto, Valente, seria sim possível, no mínimo, a alteração da ordem desses sobrenomes, né, para essa pessoa não ter que passar por situações constrangedoras. Mas, gente, a alteração total do nome registral da pessoa, incluindo aí prenome e nome de família, não está prevista na legislação. Isso não é algo possível, até porque o grande objetivo do nome de família é diferenciar essa pessoa, é reduzir o número de homônimos. Então você não pode simplesmente, ao seu bel prazer, porque você agora se identifica como uma pessoa indígena, modificar completamente o seu nome registral. Professor, mas no caso de indígena não tem nada de específico? Tem uma resolução conjunta, a resolução
conjunta CNJ-CNMP 3 de 2012, que trata exatamente da retificação de assento de nascimento de pessoa indígena. E essa resolução exatamente facilita a possibilidade do indígena registrar o nome indígena. Então é a pessoa que ela é indígena, ela foi registrada com um nome que não é um nome indígena e ela quer voltar às suas raízes. Mas vamos lá, né? A Luane Van Harten com certeza não é uma indígena. Até porque no caso do indígena, o que vale não é a autodeclaração, né? A pessoa tem que de fato pertencer a uma etnia. E de fato não é o caso dela, ainda que ela assim se sinta, mas ela não vai poder modificar o nome. Então, como é que ficou aqui a tese 11? Não é possível a completa supressão com a substituição total do nome registral por pessoa autoidentificada como indígena, por ausência de previsão legal e em respeito ao princípio da segurança jurídica e às relações jurídicas constituídas. Tese 12, última tese de hoje, o cumprimento da pena em regime de semi-liberdade e em estabelecimento da FUNAI somente se aplica ao réu indígena que não foi integrado socialmente ou que esteja em fase de aculturação. Temos aqui uma aplicação do artigo 56, parágrafo único, da Lei 6.001 de 73, Estatuto do Índio. Artigo 56, no caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e, na sua aplicação, o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. Parágrafo único, as penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semi-liberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios, mais próximo da habitação do condenado. Então, olha só, a infração penal cometida por indígena. Se esse indígena não está integrado na sociedade, isso, em primeiro lugar, é até mesmo um atenuante, que está prevista lá no artigo 56 da Lei 6.001 de 73. Segundo ponto, a pena de reclusão ou detenção, se possível, é cumprida em regime especial de semi-liberdade, no estabelecimento da FUNAI mais próximo da habitação. Então, esse indígena tem o direito de cumprir, sempre que possível, essa pena em estabelecimento da FUNAI. Olha só que interessante. Mas vamos lá. Caso concreto adaptado. O Carlos é da etnia Guarani. Ele foi condenado pelo crime de furto simples cometido em uma grande cidade onde vive desde criança. O Carlos foi educado em escolas urbanas, trabalha como técnico em informática e possui pouca conexão com sua cultura tradicional e etnia, comunicando-se predominantemente em português, tem hábitos de estilo de vida alinhados com a sociedade urbana majoritariamente. Ele foi condenado por um crime. Pergunta-se, esse artigo 56, parágrafo único, é aplicado a ele? Ele vai cumprir pena em regime especial de semi-liberdade em estabelecimento que seja gerido pela FUNAI? Ele não vai, não. Então, só é aplicado esse dispositivo quando se trata de um indígena que não foi integrado socialmente ou que ainda esteja em fase de aculturação. Não é o caso do Carlos, que é da etnia Guarani, mas desde criança mora na cidade de São Paulo e é técnico em informática. De fato, não é o caso dele. Então, não se aplica a ele também. Tese 12, então, como é que ficou? O cumprimento da pena em regime de semi-liberdade e em estabelecimento da FUNAI somente se aplica ao réu indígena que não foi integrado socialmente ou que esteja em fase de aculturação. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite muito rapidamente. Acesse a legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei. Vai ser um divisor de águas no teu estudo, material completo, atualizado e organizado, que vai finalmente te dar um estudo completo, certinho, redondinho de lei seca e jurisprudência. Aproveita para conhecer o Mapa da Aprovado, o curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e pode ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos.
Por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima.